Agora são 13 horas e 35 minutos, estamos de volta com o Pan News e a gente vai conversar agora com Alessandro Azzoni, que é advogado, economista e também membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB aqui de São Paulo, para falar sobre o adiamento da 8ª fase do Proconv, que foi feito pela Anfávia. Doutor, boa tarde para o senhor, obrigada por nos atender e seja bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado, Nicole. Por essa oportunidade de poder estar com vocês num tema que realmente é muito triste para nós, né? Mas eu acredito que nós tenhamos bom resultado aí na frente. Perfeito. Eu gostaria de começar, doutor, te perguntando, na verdade, qual que foi o argumento feito pela Anfávia para adiar, né, os programas de controle de poluição do ar nos veículos automotores? A Anfávia, ela alegou que nesse período de isolamento, que começou no período de março para cá, os funcionários foram deslocados muitos para a questão do home office, a própria planta parou de fazer a fabricação e com isso atrasou todo o procedimento fabril das fábricas, né? Então, eles alegam que o problema da pandemia agravou a situação para a implantação em 2022 dos projetos, que o próprio Proconv, ela coloca, o P8, né, ele coloca que em 2022 os projetos já têm que estar já na linha de produção para 2023 já estar nas lojas. Então, eles alegam que a questão da pandemia dificultou a questão da implantação desses projetos e a implantação 2022-2023. E o que teria que ser implementado neste ano, né, nos próximos anos, e que deixa de ser, o que muda ou o que deixa de mudar com esse pedido de adiamento da Anfávia? Existe um procedimento, essa é a 8ª fase, né, do Proconv, justamente ele começou em 86, implantado em 88, e ele trouxe grandes modificações, né, para o nosso sistema automotivo e de qualidade de ar para nós. Muitos de nós vamos lembrar que começou com a questão dos catalisadores, depois com os carburadores eletrônicos, injeção eletrônica, o sistema de redução de material particulado. Eles colocaram também a questão das emissões nos escapamentos para que as injeções eletrônicas conseguissem regular a quantidade de óxido de nitrogênio que saía do escapamento dos veículos. Então, isso começou a melhorar a qualidade. Então, o primeiro passo são as emissões dos gases, né? Então, principalmente do óxido de nitrogênio, porque ele se transforma em ozônio, então isso é muito prejudicial à saúde. E o mais importante de todos são os micromateriais particulados que saem dos escapamentos. Esses são os principais pontos de redução. Lembrando que o que está sendo pedido no Proconv 8, e que praticamente a implantação da Euro 6, que é o padrão europeu, isso aconteceu nos Estados Unidos em 2010, na Europa em 2012, no Chile em 2016 e nós no Brasil começamos a discussão em 2017, que virou a resolução CONAMA 490 de 2018. Então, para poder ser implantado em 2022 e 2023. Então, essa fase agora, ela leva a redução em relação à última fase, que foi o P7, que foi em 2002. Então, nós estamos falando de 90% na diminuição das emissões de gases, principalmente os nocivos, né, a CO2, nós estamos falando de 80% do óxido de nitrogênio e 50% do material particulado, que esse é o principal vilão. Dentre outras adaptações que são mais prejudiciais, eu acho que o grande problema dessa P8 significa o seguinte: todos nós lembramos das inspeções veiculares, né? E o que acontecia quando o nosso automóvel, ou o nosso ônibus, ou o nosso caminhão não passava na inspeção veicular? Nós éramos responsabilizados pela falta de manutenção. Na fase 8,
que a Euro 6 implementa, ele coloca a questão da durabilidade dessa redução de emissão. Então eles falam de 700 mil quilômetros. Então, se você tiver uma inspeção veicular e seu veículo for pego por alguma falha de emissão, quem vai ser responsável não vai ser mais o proprietário do veículo, e sim o fabricante, que tem que garantir que essa redução de emissão de poluentes se perdure na vida útil dos veículos. Essa acho que é a principal ferramenta que está batendo muito na questão aqui para a Anfávia, de assumir essa responsabilidade. E os testes que eram feitos na P7, eles levavam em torno de 48 horas para fazer as medições. E o que acontece? Quando você tem um sistema inteligente, o sistema automaticamente se adapta, o sistema vai se adaptando, o sistema de injeção e inteligência de motor, ela vai acabando fazendo os ajustes e modificando as emissões. Agora, o resultado ele é de 24 horas e imediato. Então, esses testes vão apresentar efetivamente que as montadoras elas vão ter que ter precisão nos relatórios para que se comprove e tenha autorização de soltar esses veículos no mercado. Então, eu vejo que essa questão da durabilidade das emissões por responsabilidade da montadora é o que está pegando justamente na questão da Anfávia. Ela não quer assumir essa responsabilidade dentro do nosso sistema. Entendi. E quando a gente fala que a Anfávia está pedindo um adiamento, existe algum prazo? Já existe alguma data para que esse prazo que ela pediu acabe? Não, na verdade é o seguinte, ela fez um pedido, mas o próprio ministro Ricardo Salles, ele se manifestou no próprio Twitter que ele é contra com esse adiamento, porque jogaria há 3 anos para frente. Então nós estamos falando de projetos para 2025, implantação e venda nas concessionárias em 2026. Então ele já se posicionou contra. Então eu não acredito que haja essa modificação na resolução CONAMA. E qual que é o grande impasse que prejudica esse pleito? A fase da Euro 6, que praticamente fundamenta o nosso Proconv 8, né, o P8, ele foi aplicado na Europa em 2012. Então, quer dizer, todas as matrizes europeias já implantaram nas suas linhas. Então, se nós pegarmos as grandes montadoras de ônibus e caminhões, elas são todas matrizes europeias, as suas fábricas já estão implantadas. Então, eu acho que essa tecnologia, nós não estamos falando de uma implantação de uma nova tecnologia, não, essa tecnologia já foi implantada, teve êxito, é simplesmente colocar na planta brasileira e colocar isso dentro da linha de produção. Lembrando que isso foi uma discussão em 2017, que findou em 2018, e agora, em 2022, deveria estar entrando. Então, quer dizer, eu acho que existe uma carência de força nesse pedido da Anfávia. Eu acho que ele vai ser rejeitado e a Anfávia vai ter que fazer a sua implantação no prazo previsto. E isso, quando a gente fala do impacto ambiental, você comentou principalmente das emissões de gases, qual que é a importância desses projetos, então, e principalmente dessa fase 8, né, do projeto, deixa eu só pegar aqui o nome, do Programa de Controle de Poluição de Ar. É extremamente importante, porque a própria Organização Mundial, ela considera que a morte por poluição, ela já é pior do que a própria pandemia, né, que nós temos do Covid. Nós temos praticamente 7 milhões de mortes ano por decorrência de doenças relativas às emissões de poluentes no ar. Se nós fizermos um filtro de matérias inertes no ar, nós vamos para 4 milhões, vai em torno de 4,2 milhões, se não me recordo sobre os números, mais de mortes de poluentes no ar. Então significa o quê? Que se você atrasar essa fase aqui no Brasil, nós vamos ter vai ter
vai acentuar a questão da poluição nos centros urbanos, vai agravar a questão da saúde pública. Então eu acredito que essa fase ela é muito mais importante a sua implantação por causa da questão de saúde pública. Nós tivemos um resultado tão positivo que foi com a pandemia, a redução de uso de veículos nos grandes centros, nas grandes capitais como São Paulo, Rio, o nível de emissões de gases caiu, então significa que a qualidade do ar teve uma melhora, ainda mais numa doença que ela afeta exatamente o sistema respiratório. Então isso veio a nos ajudar nesse momento, e na volta que está tendo das atividades econômicas, o nível de poluição, de poluentes no ar começou a aumentar, que começou, por coincidência, a agravar os casos de Covid. Então, pode ter uma correlação ou não, é uma questão de fazer o estudo, mas os efeitos são tão maléficos para nós que já vimos numa crescente tão grande. Nós vimos que países que adotaram a questão da fase 6, da Euro 6, tiveram um aumento na qualidade de ar. Por exemplo, nós estamos falando de que estamos quase que zerando a questão de material particulado no ar. Então significa que esse é o principal agravamento que nós temos hoje, que quando você olha aqueles relógios da CETESB nas ruas, ele não mede a questão de enxofre ou gases poluentes, ela mede a quantidade de material particulado no ar. Então, quando a gente vê razoável, bom ou péssimo, significa que aquilo é uma quantidade extrema de material particulado no ar. Então, nós não chegamos nem no caso das emissões de poluentes realmente para agravar a situação. Então, ela se torna vital nesse momento, que inclusive o governo federal continue com o posicionamento de se manter o prazo, tendo em vista, como eu falei anteriormente, que as outras fases já foram implantadas em países como Estados Unidos em 2010, nós tivemos a implantação na Europa em 2012, o Chile, que é o nosso vizinho, em 2016, e nós só fomos colocar isso em 2018 efetivamente. Então teve prazo suficiente e a tecnologia já está implantada nas matrizes europeias. Então não tem como segurar uma defesa voltada somente por causa do isolamento social que houve e uma queda da produção interna. Perfeito. A gente conversou agora então com um advogado, economista e também membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB de São Paulo, Alessandro Azzoni. Doutor, obrigada pela conversa, pela entrevista e um ótimo sábado para o senhor. Obrigado, Nicole. Obrigado pela oportunidade. A nossa comissão da OAB fez até uma moção em relação a esse posicionamento. Nós somos contra o adiamento. Espero que nós tenhamos um resultado favorável para todos nós, a população. Muito obrigado, Nicole, e uma boa tarde para vocês e todos os ouvintes da Jovem Pan. Até mais, obrigada.